Boa noite a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer a todos pela presença, por mais essa oportunidade. Hoje daremos sequência aos estudos do Livro dos Espíritos, agradecendo a permissão de Deus e fazendo tudo conforme a sua vontade. Tentaremos conduzir os nossos estudos de uma forma ampla, dinâmica, aonde todos os irmãos são convidados a participar. Estejam eles de forma presencial ou à distância, todos são convidados a debater e discutir este importante tema, né? Que traça a questão da matéria e do espírito e de Deus. Essa tríplice, né? Que compõe as questões universais e nos fazem compreender um pouco da infinita, ou melhor, do infinito mistério divino. Assim sendo, para dar sequência, quem poderá fazer a leitura hoje? Você? Convido o irmão Luiz a fazer a leitura da pergunta e da resposta e faremos as discussões propostas. Boa noite, irmãos. Questão 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? Resposta: são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Pois bem, são distintos, porém interligados. Distintos, porém dependentes, principalmente a matéria do espírito para sua intelectualização. O espírito serve para dar inteligência à matéria, e a matéria serve para dar oportunidade para que o espírito evolua. Existe no meio dessas duas questões o fluido universal. Aliás, o fluido universal está no meio de todas as questões. E não propriamente na forma magnética ou eletrificada, mas sim na própria forma de fluido universal. As outras formas fluídicas são derivações desses fluidos. Contudo, não podemos convidar ou chamar o fluido universal apenas de material, porque ele também contém substâncias diferentes da matéria. Se assim não fosse, o espírito seria material, e não é. Por esse motivo, nos faz compreender e entender a dinâmica, a importância dos três pontos, dos três pés principais: matéria, espírito e Deus. E os três pontos, o tripé, né, das questões universais que aí estão, são muito pouco estudados e compreendidos quando estamos no mundo de provas e expiações. A nossa visão ainda imperfeita e limitada não nos permite compreender com grandeza e sabedoria. Visualizamos e palpamos a matéria brutalizada, a matéria densa. Pouco sentimos ou entendemos da matéria sutil. E a matéria sutil deve sim começa a ser composta e trabalhada ainda no mundo de provas e expiações através da ferramenta que é o pensamento. O pensamento nos permite estar em questões aquém das materiais, traçar e entender as questões espirituais sem propriamente utilizar da matéria. É o pensamento, essa ferramenta magnífica que Deus nos deu para evoluir. Posso dar alguns exemplos práticos para ficar mais fácil a compreensão. Quando estamos encarnados, saímos da nossa matéria e atingimos e materializamos qualquer coisa, de que forma? Através do pensamento. Por exemplo, se vocês fecharem o olho neste momento, fechem os olhos, e neste momento vocês visualizam o mar. Vocês não conseguem estar lá de certa forma? Essa materialização através do pensamento faz com que você ouça o som, que você sinta a brisa, que você sinta a areia, que você sinta até o cheiro. Entretanto, você não está lá. Quando vocês evoluem, o pensamento torna-se realidade. Não apenas a imaginação do local,
mas a própria materialização desse mesmo local. E essa é a grandeza da evolução. Os ensaios da desmaterialização habitam o pensamento. Pode dar sequência. Claro. É por isso, irmão, que há tantos relatos de colônias espirituais com construções, transporte, água. Sim, você pode materializar aquilo que lhe for útil ou conveniente até. Entretanto, a materialização do pensamento não serve apenas para galgar questões positivas. Infelizmente, ela também serve para questões negativas. Umbral, por exemplo, o que é? Uma materialização do mal, dos maiores medos, das maiores dores. O umbral nada mais é do que uma mentalização negativa, assim como uma colônia é uma mentalização positiva. Contudo, quando você mentaliza estando em estado errático, você realiza. Em estado material, você vai, porém você volta. Você retorna à sua matéria densa, a gravidade te segura. Entendeu as diferenças? Questão 25A. Pois não? Boa noite a todos. Meu irmão, sabemos que o pensamento é um atributo do espírito. Quando nós imaginamos o pensamento de estar em algum lugar, nós podemos carregar ao mesmo tempo o espírito que está naquele local? Podemos. É claro que não é todos os momentos que nós carregamos o nosso espírito, mas podemos sim. Principalmente no sono, né? Durante o sono, no sonho. No sonho, o corpo está em estado latente e você consegue deslocar o seu espírito para outros locais. Porém, é um exercício importante. Alguns monges, né, que vivem isolados, em altos graus de meditação, já conseguem esses desdobramentos ainda em vida, mas é necessário muito estudo e compreensão para atingir esses níveis sem a utilização da mediunidade, né, propriamente com a utilização material, mas já é possível. Então, sim, o pensamento nos conduz. O pensamento, da mesma forma que é o maior construtor do nosso espírito, ele pode ser o maior destruidor, né? Ele pode ser muito destrutivo se nós não tivermos a boa gestão dele. Daí entra a importância, né, de você trabalhar os seus pensamentos. E aí entra a importância do pensamento nas ações, né? As ações nada mais são do que algo que previamente foi pensado, né? Eu agi sem pensar. Não, isso não existe, né? O pensamento é muito mais veloz do que a ação. Você pensou, mas talvez não refletiu. A diferença entre pensar e refletir sobre aquilo que você pensou. Pois não? Boa noite a todos. A questão do pensamento. Se a gente pensa alguma coisa, vamos para o lado do pensamento ruim, do mau pensamento. E de imediato eu me desfaço desse pensamento e passo a um pensamento bom a respeito daquele assunto, eu posso desfazer a energia que aquele pensamento ruim possa ter causado? Sim, você não só pode, como desfaz. Você só não desfaz o mal cometido após praticado. Enquanto pensado, você consegue desfazer desde que seja um processo de reparação. Agora, depois de praticado, é necessário que você expie esse mal, né? Então, vamos entender. Mas existe possibilidade da prática mesmo para o pensamento? Existe. Entretanto, é uma prática ainda não elaborada no planeta de provas e expiações, né, Alfonso? Quando nós agimos por pensamento, as consequências são apenas para nós mesmos e não para o próximo. Todavia, um dia repercutirá no próximo. Repercute apenas de forma energética, entretanto, ainda não de forma a gerar uma ação. Por isso que o exercício no mundo de provas e expiações é substituir um pensamento ruim por um bom. Mas isso não significa que você não vai expiar pelos pensamentos ruins. O ideal seria você transformar o pensamento bom em primário, mas isso requer uma alta evolução e um exercício contínuo, né, de diversas encarnações. Mas você já consegue em alguns aspectos, né? Quando você se livra ou se despe de alguns preconceitos, de algumas visões
premeditadas, você já transforma o seu pensar. Então, antes, aquilo que você julgava como mal, você passa a analisar como bom já de forma primária. E esse é o ideal. Questão 25A. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Por espírito, entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. Resposta: é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. É claro que vocês verão mais à frente que a exceção disso é o pensamento, né? É através do pensamento que você pode perceber o espírito sem a presença da matéria, né? E é claro que neste caso também exclui as questões mediúnicas, né? Estamos falando apenas da vida material, encarnado para encarnado sem a utilização da mediunidade. Então, o encarnado não pode perceber, né, o outro se ele não tiver um corpo, né? O encarnado, de forma geral, ele percebe através da matéria. E ele percebe as boas ações através das ações materiais também. Então, a matéria é muito importante ainda no mundo de provas e expiações para exemplificação daquilo que foi pensado, daquilo que foi constituído. Então, é por esse motivo que os seres de provas e expiações são tão materializados ainda, né? Porque eles veem, sentem e ouvem aquilo que sai de questões materiais e não, todavia, espirituais. Isso é uma coisa a ser trabalhada ainda no mundo de provas e expiações. Vocês podem trabalhar ao ponto de não dependerem tanto das questões materiais e terem o despertar da fé. Lembrando que a fé são os olhos da alma, né? Através da fé nós enxergamos além da que a matéria pode nos proporcionar. Irmão, poderia fazer uma descrição do que acontece com o pensamento no caso dos médiums? O médium consciente, né, ele exerce durante a incorporação, o que acontece com o pensamento dele e do espírito que se comunica, como que há essa transição, e no caso dos médiums inconscientes, se o pensamento do médium encarnado fica, onde fica? Ele fica adormecido? Como que funciona, por favor? Bom, vejo que não leu o livro dos médiuns, né? Mas vamos fazer um esmiuço das três questões. Existem vários tipos de mediunidade, mas três principais tipos de mediunidade. Mediunidade inconsciente, raríssima, quase inexistente no planeta. Mediunidade semiconsciente, já um pouquinho mais abundante, né? E a mediunidade absoluta, que é 98% dos casos, que é a mediunidade consciente. Na mediunidade consciente, o médium está consciente daquilo que está acontecendo. E a influência do espírito vem como uma espécie de fusão, aonde ele intui algumas questões que não parecem ser racionalizadas pela própria cabeça do médium. Com exercício e prática, ele consegue traduzir essas informações, levando a conversa naquilo que ele está sentindo. A impressão que dá a um médium consciente ao estar numa mesa é inventar uma história. Entretanto, essa história vai sendo inventada com maior clareza e espontaneidade quando passa o tempo. Conforme maior a prática, menos inventada torna-se essa história e mais espontânea ela vai se tornando na vida daquele médium. Na mediunidade semiconsciente, o médium tem a consciência, mas por alguns momentos perde essa consciência. Mas perde de fato. Nós não podemos confundir uma história que vem automaticamente com a mediunidade semiconsciente, né? Nós temos que entender que a mediunidade semiconsciente, o médium some por alguns momentos, né? Então, quando ele some, ele não lembra aquilo que aconteceu, como se ele tivesse entrado em esquecimento pleno, nem sentido as próprias sensações corporais. E aí, quando ele retorna com
dúvida, né, de quanto tempo passou fora, se passou e como aconteceu tudo aquilo. E aí, neste caso, existem as informações anímicas do próprio médium, misturadas com as informações espirituais nesses períodos semiconscientes e misturada com as informações espirituais nos períodos conscientes. Então, é como se fosse uma cortina em que passa a luz. Ele vê, mas não vê tudo. Passa alguns momentos em que não consegue enxergar. E a mediunidade inconsciente é uma mediunidade em que o pensamento do espírito substitui o pensamento do médium. É uma troca, é como se a mente do espírito tomasse posse do cérebro do médium, coordenando suas questões corporais, físicas, emocionais e sentimentais. Só que o espírito que assume o controle do médium inconsciente, ele ainda, por mais que tenha todo o acervo dele, ele tem acesso ao acervo do médium. Ele consegue acessar todas as informações da vida do médium, seus comportamentos e ações, podendo utilizar, por exemplo, a voz do médium, o olhar do médium, as sensações do médium, a força do médium, enfim, ele consegue utilizar. Portanto, caiu abaixo, né, as comunicações cantadas ou com modificações de voz, pois elas são desnecessárias nos 3 tipos de mediunidade. Elas não são mais necessárias, especialmente na atualidade, onde não tem mais nada a provar, né, a humanidade já conhece o espiritismo da forma que ele é. Ponto importante, nos 3 tipos de mediunidade, o médium tem controle de incorporação. O médium escolhe se vai ou não incorporar. Essa é uma decisão do médium. Salvo raríssimos casos, quando vem um espírito angelical ou de outro planeta que entra sem pedir permissão. Mas tirando esses raríssimos casos, o médium, em sua totalidade, nos 3 tipos de mediunidade, escolhe incorporar ou não. Ele decide. A porta de entrada é o corpo dele, portanto, ele tem soberania. Elucidou? Perfeito, irmão, obrigado. E vou começar a ler hoje a Gênesis. O livro dos médios. Irmão, Comece pelo livro dos médios, que a Gênesis é um pouco mais complexa. Pois não, irmão Afonso? na questão aqui, ele fala a necessidade da matéria para a manifestação do espírito, né? Então, para que o espírito se manifeste, pelo menos no mundo de provas e expiações, ele precisa da matéria, porque ele tem que fazer uma interação entre o seu perispírito e a matéria, ou o perispírito do médium, para que essa manifestação seja percebida pelo médium ou por nós encarnados na Terra. Sim, o perispírito faz esse papel, né? Ele é a ligação, envoltório do corpo material, né? Menos denso, envoltório menos denso, é um envoltório semimaterial que liga o espírito à matéria. E esse envoltório, ele é constituído de fluido universal, né? O envoltório, o perispírito, ele é composto por fluido universal. E aí que esse componente do fluido universal que permite essa transição, né? Lembrando que o envoltório também, o próprio perispírito, é mais ou menos denso dependendo da evolução, né, do ser. Quanto mais evoluído, menos denso ele se torna e melhor se comunica com o plano espiritual. Vamos entender o perispírito como se fosse um pé em 2 canoas, né? Vamos entender um cidadão com um pé em 2 canoas. Quando ele está mais com o pé na canoa material, é mais brutalizado esse perispírito. Quando ele está com o pé mais na canoa espiritual, é menos brutalizado, menos denso, e, portanto, leva menos impressões. Impressões que nada mais são do que as questões materiais impressas nesse envoltório semimaterial, como se fosse aquele papel que você coloca embaixo do outro, né? Papel carbono, e ele passa a informação para baixo, né? Quanto mais folhas eu coloco, quanto mais eu acalco a minha caneta, quanto mais tinta eu tenho, mais passa aquela impressão. Quanto menos tinta eu preciso, menos passa aquela impressão. Pois não, meu irmão? Boa noite a todos. O irmão poderia diferenciar incorporação de canalização? E outra coisa, na questão 26 diz, pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito. O que seria a matéria sem o espírito?
Muito bem, vamos lá. Matéria sem o espírito é uma matéria que não está envolvida pelo fluido vital, ou pelo fluido, ela está apenas pelo fluido universal. Então, vamos imaginar, uma mesa é uma matéria sem o espírito, um computador é uma matéria sem o espírito, qualquer coisa inanimada ou inerte é uma matéria sem o espírito. Matéria com espírito é a matéria animada, animalizada, que ela foi composta através do princípio vital e dado à vida, onde houve a necessidade de habitar um espírito, para seres que já têm a consciência, né, seres mais inteligentes ali da fase, final da fase animal, né, da fase animal à frente, né, então essas são as matérias que possuem espírito. E da outra pergunta sua, canalização é quando eu canalizo, como se fosse um rio, né, eu canalizo a energia de um lugar para o outro, a energia sai de um lugar, passa por mim e vai para o outro. É a canalização. Passe é uma espécie de canalização, por exemplo, né? Tanto que na época de Allan Kardec, não era citado o passe, não existia a palavra passe. O que existia era canalização energética através do plano espiritual para os centros de força, né? Então, essa era a utilização dos termos e terminologias nas épocas de Allan Kardec. E enquanto incorporação, como o próprio nome diz, né? No bom português vocês podem entender, é quando mistura, incorpora, você mistura o espírito com a matéria. Ficou claro? Ficou, obrigado. Eu que agradeço. Temos a questão 26. Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Resposta: pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. Pois é, o pensamento, você pode materializar aquilo que tem vida, você pode animar aquilo que não tem. O pensamento, ele não tem limites, né? Você pode forjar, estar e ser aquilo que você quer. E aí entra um ponto interessante, que eu gostaria de fazer uma analogia. Entenda que espíritos com certo grau de evolução pode ser ou aparentar ser aquilo que ele quer. Ter a aparência que ele quer, da encarnação que ele quiser, na idade que ele quiser, tudo de acordo com a utilidade. Tudo de acordo com a utilidade. Deus não daria uma habilidade dessa a um espírito mal intencionado, porque no momento que ele é mal intencionado, ele vai utilizar essa ilusão para o mal. Então, quanto maior a sua bondade, maior a sua liberdade de ação. Lembrando que, em alguns casos, mesmo o espírito mal intencionado pode fingir ser aquilo que não é, porque está acima do encarnado que recebeu essa questão, né? Então, vamos entender assim, quanto o espírito é superior a você, ele consegue te enganar, mas ele não engana um que é superior a ele. Pode seguir. Questão 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é necessário ajuntar o fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível, em suas inúmeras combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão,
e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. É um resumo, né, do que nós acabamos de debater e explicar, e mostra como o fluido universal consegue organizar, né, a matéria, né, como ele consegue conduzi-la e mantê-la aonde ela precisa estar. E esse poder do fluido universal é imenso, né? O fluido universal está em tudo onde existe, né? Tudo que existe. O fluido universal está por todo o universo e possui diversas transformações, né? O fluido universal se transforma em fluido vital, se transforma em fluido magnético, se transforma em diversos fluidos que auxiliam na condução da existência, tanto na Terra quanto fora dela. E quem faz essa orquestra fluídica, certamente é Deus. Pois não. Boa noite, meu irmão. É através do fluido universal que o pensamento se move? Através do fluido universal, tudo acontece através do fluido universal. Ou não necessariamente pelo, mas através tudo, né? Absolutamente tudo está envolvido de fluido universal. Essa é a grandeza desse fluido. E é uma ligação importante, né? Imagine como se, vamos tentar materializar o fluido universal, como se você estivesse num oceano, onde os peixes podem estar a mais de 10 mil quilômetros de distância, mas estão ligados pela mesma água. Olha que interessante, né? Como existe uma ligação de um ponto a outro dentro do fluido universal. Como o ar que vocês respiram aqui na Terra, né? Vocês podem estar distantes a mais de 7, 8 mil quilômetros um do outro, mas estão respirando o mesmo ar, né? O ar que teria contato um com o outro. Pois não. Por exemplo, se eu penso no mar nesse instante, eu estou a 300, 400 quilômetros do mar. O que me leva até o mar para eu senti-lo, materializá-lo de certa forma, é o fluido universal? Não entendi sua pergunta. Se eu penso no mar, então é como se eu sentisse o mar nesse instante. O que me leva até esse mar, essa materialização, é o fluido universal? É o pensamento. Pode estar envolvido de fluido universal, certamente está, mas é o pensamento que te leva. Entretanto, olha que interessante como funciona. Quando você está pensando, necessariamente você tem que ter visto ou vivido. É uma projeção daquilo que você já conhece. O pensamento vai projetar aquilo, mas em alguns casos não. Em alguns casos você consegue estar em locais que você nunca esteve. Você consegue perceber locais em que você nunca esteve. Né? Então aí entra a veracidade, né, do poder do pensamento. Por exemplo, você nunca esteve no alto de uma montanha do Everest, vamos usar o termo aqui, usando o acervo do jovem, está bem fresco isso. Agora, todos mentalizam agora o alto do Everest, por favor, vocês já viram em filmes, né? Então imagine aquela pedrinha final com a bandeirinha, é isso que eu quero que vocês mentalizem. Fechem os olhos, vamos fazer um exercício aqui, só para ver se o pensamento consegue nos levar. Mas quando eu digo fechem os olhos, aqueles que estão com as câmeras fechadas também podem fechar os olhos, que nós conseguimos sentir juntos. Então agora vocês mentalizam, né? O topo do Everest, escutem o barulho do vento, sintam o frio do Everest, o vento frio que corta. Olhem ao redor a cadeia de montanhas que está ao seu redor. Olhem o precipício abaixo de você. Vocês conseguem mentalizar, entendeu? Uma mentalização. Algumas pessoas com bom treinamento, pode abrir os olhos, sai do Everest, vamos voltar à aula. Algumas pessoas com boa mentalização conseguem sentir o frio, sentir o vento, né? Então ela consegue sentir, né, as sensações daquilo que foi pensado. Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta, meu irmão. Os dois elementos gerais do universo, matéria e espírito. Essa matéria é a matéria primitiva, é a matéria inicial. Os fluidos universais são derivações dessa matéria? A matéria é derivação dos fluidos, né? Eu prefiro acreditar dessa forma, que fluido foi anterior à matéria, né?
tudo é matéria, inclusive o fluido. Agora, é difícil, né? É uma questão que cabe à inteligência suprema universal. Quem nasceu primeiro, esse ovo ou essa galinha, né? É difícil saber ali qual veio primeiro, porque se tudo é abrangido pelo fluido universal, certamente a matéria também é. Entretanto, a matéria, o fluido universal é uma espécie de matéria, porém com componentes diferentes. Componentes os quais vieram antes ou depois, depende de Deus. Tá, porque eu me refiro, como foi colocado, a matéria e espírito. Então, aqui no próprio livro dos Espíritos fala que é a matéria primitiva, que é a matéria originária de tudo, e dela se deriva todos os outros elementos. Muito pouco se sabe, inclusive nós, né, espíritos, né, qualquer um de nós, muito pouco se sabe sobre a matéria primitiva. Quem tem domínio a ela é Deus, né? Então, há visões, especulações, sentimentos e sensações do que ela possa ser, mas nós chegamos ao ponto de entender que Deus e matéria são coisas distintas, Deus, espírito e matéria são três coisas distintas, mas quem criou tudo é Deus, e qual está acima de qual foge ainda a nossa compreensão, imagina a da ciência, né? Então, a ciência ainda não chegou a essa conclusão e vai demorar muito a chegar, né, na minha opinião. Pode voltar da meditação, irmão Afonso, e me fazer uma pergunta. Não há necessidade de pergunta. É que na sequência ele já coloca todos os fluidos que a gente considera na ciência hoje, de certa forma, ele é oriundo do fluido universal e, consequentemente, toda a demais matéria. É interessante, né? Agora vamos fazer um esquema mental disso. Acima de tudo está o fluido universal, perfeito? As derivações, fluido vital, fluido magnético, então dependendo da utilidade. Mas o que gera essa condução é o pensamento, a minha mentalização. Através da minha mentalização, eu inconscientemente ou conscientemente transformo o fluido universal em diversas derivações. Interessante, não? Ela pode ser manipulada fisicamente pelo pensamento, pela química. Você diz o quê? A matéria? Não, os fluidos. Os elementos, né? Podem ser manipulados depois de transformados, sim, né? sim. Você está manipulando nesse momento o seu fluido vital. Sim. Você manipula para menos ou para mais. Então, quando você, por exemplo, ingere um alimento saudável, você está aumentando o seu fluido vital, que é uma derivação do universal. Quando você faz um corte profundo, você está perdendo sangue, Fluidos. você está perdendo fluido vital. É uma questão bastante complexa, viu, meus irmãos? Aqueles que não estão familiarizados com os temas terão certa dificuldade de compreensão. Mas se a gente organizar os fluidos, né? Primeiro o fluido universal, depois as derivações, e entender que tudo isso é gerido pelo pensamento, fica mais fácil de entender o contexto. Pois não. Quando nós fazemos um atendimento fraterno, a energia que a gente está doando naquele momento é principalmente pelo pensamento. Absolutamente, né? Pelo pensamento, você gera uma gestão do fluido, né? Então, é um fluido ali universal que é transformado em vital e passado para o paciente. Ou, às vezes, até magnético, dependendo da utilidade. É interessante isso, né? Quando vocês conseguem ver os equipamentos mais modernos da medicina, por exemplo, nos dias atuais, eles usam muito a questão magnética, né? Você pega, por exemplo, os equipamentos mais modernos da medicina também usam as fluídicas. Quando você pega um ultrassom, uma tomografia computadorizada, uma ressonância, uma radioterapia, tudo isso envolve, né, a energia, que é calor, né, magnetismo, que é eletricidade, e fluidos, né, em suas diversas formas. Então, a ciência avançou para tentar realizar aquilo que já existe de graça, né,
que só falta ser gerido pelo pensamento. Olha que interessante. E aí entra uma questão imprescindível da autocura, né? Quando nós falamos que o ser humano é capaz de se curar. Por que ele é capaz de se curar? Porque ele é capaz de gerir, de ter o mesmo efeito desses equipamentos com maior precisão e sem tantas consequências, através do pensamento. Ou seja, o pensamento é capaz de curar. E aí, por que a gente pede para promover a fé? Por que existe essa ligação da fé? E a fé, ao meu ver, é um ponto mais importante, né? Porque o que acontece? No momento em que eu tenho um bom pensamento, eu desperto a fé, como eu não sou capaz de conduzir o meu pensamento ao meu objetivo, a minha fé me ajuda a realizar esse processo. Então, bom pensamento e grande fé é compatível aos verdadeiros milagres que a Terra conhece. É por esse motivo que vocês já devem ter convivido, por exemplo, com pacientes de câncer, de doenças terminais, que têm uma boa energia, um bom pensamento e que vivem, têm uma sobrevida enorme, né? Diante da adversidade da sua enfermidade, enquanto os outros, às vezes, com um espinho no pé, falecem por denegrir os seus pensamentos. Questão 27A. Seria esse fluido o que designamos por eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Especulativo, né? Estamos chamando o próprio fluido do que uma derivação material, mas isso não há uma certeza, né? Uma visão nossa, né? Uma visão de que a matéria que tudo é matéria, né? Como é dito, mas tudo é matéria por quê, né? Essa gestão cabe a Deus. Hoje, olhando com olhos bastante atentos, nós entendemos que são derivações e combinações que levam a formas mais sutis, independentes das questões brutalizadas. É isso que é importante nós absorvermos, né? Questão 28. Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? Resposta. As palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas disputas provêm, quase sempre, de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Bom, essa bambuzada épica, né, como vocês utilizam, que traz o Allan Kardec quase ao plano espiritual, né, ao ler a resposta deste irmão, o leva a um choque de realidade, né, e apesar de ela parecer agressiva, na verdade ela é muito instrutiva. O ser humano, quando está encarnado, inventa nome para as questões que ele não entende. Então, os termos pouco importam. O importante é vocês se compreenderem dentro das suas limitações, né? Entenderem o sentido daquilo que é dito. E, ao meu ver, esse é o trecho que mais fomenta a necessidade do Livro dos Espíritos, a obra interminável. Né? Uma linguagem simples e direta pode auxiliar no processo de compreensão, principalmente dos mais jovens. A filosofia, ela é excelente, é um pilar importantíssimo do espiritismo, mas quando mal utilizada, ela vira uma torre de Babel. Vocês não se entendem, não conseguem se comunicar, falam a mesma coisa de forma diferente, brigam pelo mesmo objetivo, né? Têm o mesmo objetivo e brigam, desentendem-se. Então, o poder das palavras são imensos. E agora vamos aplicar isso no cotidiano, né? Às vezes você e a esposa querem a mesma coisa, vocês estão brigando. Você e o amigo querem a mesma coisa e estão brigando. Porque não conseguem
é um jogo de ego, é um jogo de vaidade, não propriamente um jogo de objetivo. Nota de Kardec. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligente e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários. Que a inteligência tenha existência própria, ou que seja uma propriedade, um efeito. Que seja, mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade. É o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas, e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É a esta inteligência suprema que chamamos Deus. Pois é, essa nota explicativa só demonstra a grandeza de Deus. Só mostra a distância que Deus tem de nós, né? Para conseguir gerir todas essas combinações, derivações, e conseguir fazer com que tudo seja tão perfeito. E digo, aos olhos de quem está no mundo de provas e expiações, já está perfeito. Imagina fora dele, em mundos mais avançados, como as questões não são ainda mais impressionantes, né? Em um mundo de provas e expiações, onde a própria natureza ainda às vezes os agridem, né, revida, né? Então vocês têm tornados, você tem avalanches, você tem terremotos, você tem maremotos, claro que causados pela própria ação, pretérita ou presente, mas enfim, você tem as consequências de organismo vivo, e mesmo assim a natureza já é maravilhosa ao ver, né, e ao senti-la. Imagina em planos onde as matérias são mais sutis, onde não há esse peso da dor, da enfermidade, da carga, onde você pode estar em qualquer lugar que quiser apenas pelo transporte do seu pensamento, em diversos lugares, se quiser. Então, essa é a beleza da evolução. E se serve de incentivo, né? Todos chegarão, né, a esse ponto um dia e poderão usufruir da beleza da evolução. Irmão Afonso, faça a sua última pergunta antes do encerramento, por gentileza. Última de hoje, tá? Irmão, todo espírito ele tem a capacidade de manuseio do fluido universal ou manuseio da matéria, né? Só que conforme ele vai evoluindo, quanto mais evoluído, melhor ele pode utilizar, manusear essa matéria. O quanto Deus utiliza desses espíritos no controle material de um orbe, por exemplo? Bom, todos nós somos servos de Deus, né? Esse é o primeiro ponto que você vai entender. O que destrói é um servo de Deus, o que constrói é um servo de Deus, o que reconstrói é um servo de Deus, em diferentes estágios de evolução. Portanto, é claro que existem sim espíritos que são incumbidos de gerir a matéria porque já tem um pouco mais de evolução. E espíritos que são incumbidos de conservar a matéria porque talvez ainda esteja em um nível menor de evolução. Sim, Deus destina, né, a todos os irmãos funções importantes na gestão universal, e principalmente na gestão das evoluções. Não de forma punitiva, tá, Afonso? De forma construtiva. Isso que a gente poderia chamar um ato de cocriação do espírito em relação a Deus? Que a cocriação não propriamente parte de fenômenos sobrenaturais, né? Então, por exemplo, Jesus não precisa ir lá, colocar a mão e fazer crescer uma árvore. A própria natureza já se incumbe disso. Mas Jesus pode, por exemplo, te ensinar a sentar embaixo daquela árvore e fazer uma prece, utilizá-la de forma correta. O homem, por exemplo, pode não ter o poder de abrir o mar. A natureza consegue abrir o mar.
Mas o homem pode ter o poder de estar naquele local, no exato momento, e permitir, com as questões químicas, físicas e necessárias, que o mar se abra para um propósito de exemplificação. Então, o controle da natureza pertence a Deus, ela acontece de forma natural. Entretanto, a vivência desse controle da conservação e da utilização pertence aos homens, principalmente aqueles mais evoluídos, que conseguem exemplificar, né? A mesma faca que serve para assassinar um irmão, serve, por exemplo, para tirar uma amarra que o prende ou machuca. Né? Então, a utilização dos recursos da terra depende do nível de evolução dos irmãos que o habitam ou que a protegem. Obrigado. Bom, assim sendo, irei encerrar um pouco mais cedo hoje, né? A fim de dar tempo aos irmãos da casa de organizarem-se para os próximos trabalhos, que Deus possa abençoá-los, permitindo que despertem a verdadeira fé. Fiquem com Deus.